Pulso latino. Saudações latinas! Antes da gente entrar no tema de episódio, 2 recadinhos importantes. Agora estamos também no YouTube. Você já pode recomendar nosso canal para os seus amigos que ainda não entraram na onda do podcast. Também queríamos contar para vocês que começamos uma parceria com a editora Elefante. Se você ainda não conhece, tem que conhecer. Só coisa boa sobre a América Latina, feminismo, movimento negro, ecossocialismo e muito mais. Conteúdo crítico de primeira linha, produzido de forma independente e com design que dá vontade de abraçar o livro. E para começar esta parceria, vamos sortear um livro México e os Desafios do Progressismo Tardio, uma obra coletiva que nasce do intercâmbio entre o programa de extensão universitária sobre realidade latino-americana da Universidade de São Paulo e diversas universidades do México. Coisa muito fina. Mas fica ligado, no início da próxima semana vamos publicar nas redes do Pulso, Instagram, Face, Twitter, uma fotinho de um evento latino-americano recente. Siga a gente e nos diga de que país latino-americano é a foto. Se você acertar, você entra para o sorteio deste livrinho. Bora participar! É isso aí, vamos ao que interessa. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. Salve, salve! Começa agora mais um episódio de Pulso Latino, o podcast com mais portunhol de toda a podosfera. Sou Rodrigo Artson e hoje o Pulso Latino vem no formato diferente. Juntamos o plantel da casa, os companheiros e companheiras do Pulso Latino, para debater o golpe de Estado que se concretizou nesse domingo, dia 10 de 11 de 2019, no Estado Plurinacional da Bolívia. Mais um capítulo da disputada história da Bolívia. Evo Morales, depois de 14 anos no poder, ou quase 14 anos, renuncia à baixa pressão dos militares, um processo ainda não concluído. Gravamos esse episódio no dia 12 de novembro. Evo Morales pousou hoje pela manhã na cidade do México, aceitando um asilo político concedido pelo presidente López Obrador e pelo articulador, o chanceler Marcelo Ebrard. Evo foi obrigado a renunciar depois de denúncias de fraude nas eleições de 2019 e um pronunciamento militar. Bom, para contextualizar essa renúncia e esse golpe de Estado, apresentamos alguns elementos factuais do processo do Evo, um pouco para contextualizar o ouvinte, para que possa entender exatamente do que a gente está falando. Evo Morales é o primeiro presidente indígena da Bolívia, um país marcadamente indígena e que sofre com racismo estrutural extremamente presente. Ele foi o presidente que ficou mais tempo no cargo, assumindo em 2006 pela primeira vez e ficando até 2019, 13 anos. Ele fez carreira como líder campesino e sindical com os cocaleiros e a primeira eleição dele foi em 2002, onde ele ficou em segundo lugar e, em 2005 ele venceu no primeiro turno com ampla maioria. Um dos eventos mais representativos do primeiro governo do então presidente Evo Morales foi a nacionalização dos hidrocarbonetos, o que equivale hoje a mais ou menos 92% das exportações da Bolívia para o Brasil. Um dado bastante relevante para entender como se manteve e como se pagou parte desse governo. A gente vai trabalhar um pouco melhor isso no debate. Em 2009, a Bolívia aprova uma nova Constituição, mudando o nome do país para o Estado Plurinacional da Bolívia e promovendo um reconhecimento dos povos indígenas. No mesmo ano de 2009, Evo Morales consegue a reeleição, assumindo de novo a presidência da República. Bom, já em 2014 ele é reeleito pela terceira vez, utilizando como argumento que a Constituição mudou, sendo que ele teria direito a uma nova reeleição. Ou seja, a mudança acontece em 2009, ele já tinha cumprido um mandato, e ele é reeleito mais 2 vezes. Em 2016, ele propõe um referendo com o intuito de seguir no governo.
Mas o Evo perde o referendo com 51% dos votantes. Assim, Evo já não poderia mais ser candidato à reeleição. Insatisfeito com o resultado, Evo Morales entra na justiça e em novembro de 2017 a Suprema Corte aceita o pedido de Evo, não respeitando o resultado popular. Sendo assim, o Evo Morales pode ser candidato outra vez. Por isso ele se apresenta nessas eleições. Isso a gente vai ver bastante bem claro no debate. Em 2019, Evo disputou com Carlos Mesa, ex-presidente da Bolívia, de 2003 a 2005. A eleição foi tumultuada e teve como ponto central da divergência a paralisação da divulgação dos resultados públicos, por mais ou menos 12 horas. Retomada a divulgação, o resultado final dava a vitória para o Evo, ainda no primeiro turno. Na Bolívia você precisa de, a partir de 40%, 10% de diferença. E essa era a diferença para o Carlos Mesa. Diferença suficiente para a vitória segundo a Constituição boliviana. Carlos Mesa não aceita o resultado e começa assim uma série de denúncias, principalmente por parte da historicamente conservadora OEA, né, que é a Organização dos Estados Americanos, e as pressões internas e internacionais. Evo fica ainda mais debilitado, pede apoio inclusive da sua base, ou de parte da sua base. Pressionado, Evo se compromete a aceitar a auditoria realizada pela OEA. Essa, dias depois, confirma a existência de uma fraude e decreta a necessidade de outras eleições. A questão é acreditar na auditoria da OEA. Evo Morales, assim, chama novas eleições, mas já era tarde demais. O país estava incontrolável. Manifestações por todas as partes e o exército, extrapolando sua função, pede a saída do então presidente da República, que renuncia promovendo uma denúncia de golpe. Bom, depois desse brevíssimo e limitado resumo histórico, começamos esse debate não antes de mais nada lembrar que existem várias divergências sobre a gestão do Evo, suas limitações, conciliações, acordos promovidos, inclusive desacordos referentes às lisuras das eleições, mas uma coisa é consenso aqui no Pulso Latino: o que está acontecendo é um golpe de Estado. Não vamos hesitar aqui em afirmar que foi golpe, um golpe ao estilo clássico, com os militares em um aparato estatal se deslindando e sobrepondo outro, uma decisão unilateral. Bolívia, quiero pegar un grito de liberación. Después de siglo y medio de humillación. Queria apresentar nossos debatedores: Marina Almeida, Oi. Eduardo Peronde. Fala, e Rodrigo. Bruno Miranda. Oi. Todos os três pesquisadores, residentes no México e parte do coletivo Pulso Latino. Suas vozes aqui já são bastante conhecidas. Salve, salve. Bom, a gente queria começar, e para começar eu gostaria de entender um pouco melhor o movimento que está acontecendo agora. Qual é a situação desse movimento? Como vocês entendem que se consolida esse golpe? Apesar de proclamado pelos militares, pelo exército, queria entender para vocês quem são os golpistas, qual é a força latente aí. O que vocês acham da definição que está sendo usada de golpe cívico-militar? Qual é o cenário atual da Bolívia com essas manifestações pelos dois lados? Essa pergunta é bastante ampla, eu queria começar pela Marina. Marina, você pode dar um primeiro... Fala, Rodrigo. Obrigadão pelo convite. Então, Rodrigo, quando rolaram o primeiro turno da eleição e pararam o conteio rápido, né, a contagem rápida, desculpa o portunhol aí, saíram na televisão um engenheiro e umas empresas também que estavam responsáveis pelo software do processo eleitoral, dizendo que haviam várias irregularidades. E aí começaram a sair na rua, primeiramente foram estudantes e foram grupos organizados da direita, principalmente nos estados da meia-lua, né? Que lá na Bolívia eles chamam de departamento, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, essa zona. E eles começaram tinham como demanda única a renúncia do Evo traz fraude eleitoral, né? Considerando que tinha sido fraude eleitoral. Então, a princípio, o descontento com o processo eleitoral eram de jovens universitários, classe média urbana, né? Depois começaram a aparecer os primeiros sindicatos e grupos que sempre foram oposição a Evo, como é o Sindicato da Saúde, o Sindicato do Magistério. E, bom, nisso subiu de carona os comitês cívicos, né, que começaram a chamar mais diretamente a ações um pouco mais violentas, como foi a queima dos tribunais eleitorais dos departamentos
manifestação na frente do Tribunal Supremo Eleitoral. E é aí que surge na cena, mais aparentemente, a Juventude Crucenhista, né, que é de Santa Cruz de la Sierra, que faz fronteira com o Brasil, o Luiz Camacho. E aí que a direita começa a captar a insatisfação popular com a situação da fraude eleitoral, mas que não pode ser resumido só a uma acusação de fraude, porque a população já estava um pouco descontente com o Evo Morales, com o governo do MAS, porque eles perderam o referendo em 2016, né, para ter reeleição indefinida, e não aceitaram essa perda, o não do referendo, né? Então eu considero, não sei o que a galera aí vai falar, mas eu considero que, a princípio, a mobilização não era nem de direita nem esquerda, era como uma insatisfação realmente, uma deslegitimação do processo eleitoral mesmo. Entendi, você concorda com isso, Bruno? Sim, eu concordo. Eu gostaria de complementar mesmo a Marina. Isso está registrado, inclusive, né? Essa mobilização assim dos jovens. Falo muito dessa juventude aí entre 18 e 25 anos, mais ou menos, em várias cidades, né? Alguns jovens já estavam organizados em comitês em defesa da democracia, que foram comitês que surgiram em algumas cidades, como La Paz, por exemplo, e também, eu diria que também organizações independentes, né? A Marina comentou aí do setor da saúde, do setor da educação, mas organizações indígenas de trabalhadores também independentes, né? Que mostraram essa insatisfação nas ruas, né? Então, digamos, panorama inicial é um panorama de mobilização geral, né? Que depois a gente tem aí as referências da direita, né? A Marina comentou aí sobre o movimento cívico, esse tipo de associação civil que se dá muito nos estados do Oriente, né? De Santa Cruz principalmente, mas eles meio que entraram na carona e meio que substituíram essa direita liberal que é representada pelo Carlos Mesa, né? Que era o contendente. Esse outro portunhol, né? Contendente é difícil, né? Que era o outro candidato, né? Pelo Partido Comunidade Cidadana, que representa a direita liberal, né? O Carlos Mesa já é um personagem que já tinha aparecido antes do Evo, né? Entre 2003, 2004 e 2005, ele tinha sido meio que presidente em exercício da Bolívia. E hoje ele é lido com todas as dúvidas e reticências por parte das organizações que levaram o MAS à presidência da República, né? É um personagem já conhecido já. Mas eu acho muito importante isso que a Má estava dizendo, porque é preciso fazer essa diferenciação, né? Ou seja, você perguntou quem são os golpistas, então a gente poderia mapear e identificar alguns atores, né? Como os cívicos, essa direita liberal que se aproveita, né, embora tenha perdido a referência, a Polícia Nacional, né, que ela tinha se amotinado em Cochabamba, em Santa Cruz, em Sucre também, e ela, de alguma forma, assim como o Exército, ela tem operado seletivamente, né, o que mostra hoje, sabendo do que está acontecendo hoje nas ruas da Bolívia, a gente vê como a polícia está na rua, né, como o Exército está na rua. Então esse silêncio durante o dia de domingo e segunda-feira foi um silêncio meio que seletivo, né? Então a gente poderia também identificar essas forças armadas aí, esses corpos policiais, como parte dos golpistas, né? Perfeito, perfeito. No começo a gente fez um pequeno panorama do histórico institucional dos governos Evo Morales, mas acho que era importante a gente entender essas forças políticas, esses acordos que estão acontecendo, as contradições do processo, de todo esse processo, né? Que é bastante cheio, ou seja, a gente está vendo manifestações dos dois lados e tal. Queria ouvir um pouco de vocês, de como se desenvolveram esses processos, os processos extrativistas, né, da Bolívia, bastante debatidos, os processos de autonomia. Brunão, você podia começar sobre isso, por favor? Sim, claro. A gente tem aí um cenário pré-Evo Morales
entre 2000 e 2005, alguns pesquisadores falam do ciclo rebelde, né? Que foi a Guerra da Água em Cochabamba em 2000, a primeira Guerra da Água, né? Porque depois teve uma segunda Guerra da Água em 2005, né? Na cidade de El Alto. E entre essas duas, a chamada Guerra do Gás, né? Outras pessoas conhecem esse momento aí como Outubro Vermelho, Outubro Rojo, que foi pela nacionalização do gás, né? E pela renúncia do Gonçalo Sánchez de Lozada, o presidente que falava com sotaque americano, em 2003. E aí parte dessa agenda também incluía uma Assembleia Constituinte. Na época a ALCA ainda estava meio que na pauta, né? Não a ALCA. E quem compunha, né, digamos assim, essas forças políticas que prepararam, né, o terreno para assumir a partir de dezembro de 2005, assim. Nós temos aí em El Alto é uma cidade muito emblemática, assim, na Bolívia, porque ela dá entrada a La Paz, né? La Paz, a galera chama La Paz de La Hoyada, né? Que traduzindo assim, é o buraco, né? É um buraco, realmente. Quem já esteve em La Paz conhece, né? Então a El Alto, ela está muito posicionada, ela é muito estratégica, porque ali você pode impedir passagem de combustível, água, comida, etc., né? Em El Alto tem algumas organizações que já se tornaram referência e que foram parte da base de apoio do Evo, né? Depois. Uma delas é a FEJUVE, que é a Federação de Juntas de Vizinhos, né? Que reúne todos os distritos da cidade, a cidade que tem uma população maior do que a de La Paz, assim, né? São dezenas, centenas de pequenos grupos, pequenos distritos reunidos em assembleias, né? E são os que bloqueiam as ruas de El Alto, por exemplo, né? Tem a CSUT-CB, que é uma outra força política também importante, né? Pré-Evo Morales, e que meio que apoiou o governo também de maneira muito intermitente, assim, nos últimos 13, 14 anos. A CSUT-CB é a Confederação Sindical de Trabalhadores Camponeses da Bolívia, né? O líder mais conhecidão, assim, mais famoso, é um cara chamado Felipe Quispe. E tem a COB, né? Que é a Central Obreira da Bolívia, né? Que surge da Revolução de 1952 e que aglutina mineiros, fabriles, operários, etc. Então essas são, digamos, as forças políticas pré-Evo, digamos, né? Além dos cocaleiros do Chapare. O Chapare é a região de Cochabamba, da onde meio que surgiu o Evo, né? É meio que a grande base de apoio do Evo Morales, né? São organizações que fizeram parte desse momento pré-Evo Morales, que eu acho que é super importante, assim, destacar a participação política dessas organizações, porque são as que estão nas ruas agora, parte delas estão nas ruas agora, né? Impedindo ou tentando impedir uma ascensão aí dessa direita super conservadora aí, né? Eu não sei se o Du ou a Má querem complementar. Vai lá, Du. Pois eu queria falar um pouco então, voltando um pouco ao primeiro ponto que o Rodrigo puxou, né, sobre o golpe de Estado, que eu acho que além dessa selvageria que a gente viu nas ruas nos últimos dias, e antes disso a insatisfação mais ou menos generalizada de diversos setores, né, com as eleições, com a forma de governo e do manejo, né, dos processos eleitorais na Bolívia, é meio consenso pelo que a gente viu até agora, né, que se trata de um golpe de Estado. Se é um golpe de Estado, a gente está falando também de uma mudança nos interesses de classe, né, uma postura de alguns grupos, algumas frações da elite empresarial, dos capitais que estão presentes na Bolívia, que de alguma forma eles mudaram a posição que eles tinham até então, porque, por exemplo, o governo Evo Morales ele funcionou durante todo esse tempo através de um pacto, né, um bloco que aglutinava desde setores populares, mas também um acordo bastante explícito, né, com essas elites econômicas do país e capitais estrangeiros também, né? E tudo isso foi o que levou esse governo durante 13 anos, quase 14. Mas nesse momento a gente vê que tem uma ruptura, né, dessas elites empresariais que aproveitam, claro, dessa oportunidade de conjuntura, né, os desgastes, as contradições do governo, né,
com relação às bases sociais, os desmandos, enfim, as coisas complicadas que a gente tem que reconhecer que aconteceram durante esses governos também, as contradições desse modelo, né? Só que elas aproveitam essa oportunidade e elas fazem uma ruptura clara, né, em relação ao governo. E até agora não está bem claro exatamente as avaliações econômicas, mas essa ruptura ela pode ter um fundo econômico, né? Depois a gente pode falar melhor, né, da conjuntura econômica da Bolívia atual, da América Latina, e talvez dê para entender um pouco, né, essas disputas que estão por trás desse movimento, né, dessa mudança de postura do empresariado boliviano, porque, na minha opinião, essa ruptura à direita do Pacto de Conciliação, ela não ocorre porque as elites econômicas elas são racistas, ou porque são pró-imperialistas, ou patriarcais, evangélicas, proto-fascistas. Essas elites são tudo isso, mas elas estão rompendo esse pacto nesse momento, me parece, porque elas estão vendo a oportunidade de fazer valer os interesses de classe, né, de uma burguesia local, regional, no momento de crise do capitalismo. Depois a gente pode retomar isso, né, que eu acho que é um ponto que ainda não está bem claro nessa conjuntura e é difícil falar no calor dos acontecimentos, né? Eu acho que sempre bastante complicado a gente falar em cima. Por exemplo, quase todas as análises que eu estava lendo para fazer esse podcast não falam das divisões de classe. Falam muito mais de uma divisão política, ou uma divisão talvez ideológica, talvez seja um termo ruim, mas dessa disputa entre fascistas, indígenas, esquerda, como se os indígenas fossem uma massa única. Também tem um pouco de problema com isso. Mas eu queria retomar um ponto que os dois levantaram, que é um pouco o ponto do institucionalismo que acontece. E dois processos importantes do institucionalismo que aconteceram foi a Constituição de 2009, né, que mudou bastante o processo político da Bolívia, e o referendo de 2016, né, que o Evo Morales perde, que a gente comentou ao princípio. Eu queria entender um pouco mais esse processo, a gente trazer um pouco mais de elemento para o ouvinte entender. Marina, o que você acha disso? Bom, eu posso começar falando do processo de construção da nova Constituição, né, de 2009. Como o Brunão estava falando, as rebeliões populares de 2000, 2003, 2005, que foram protagonizadas pelas classes populares, né, sobretudo o movimento indígena, o movimento camponês e o movimento operário, não se conteve a polarização que estava presente com as políticas neoliberais do governo de então, né, daquele momento, com a eleição do Evo, apesar dele ter tido, a primeira eleição dele ter sido impressionante a votação para ele, né, a favor do MAS, do governo Movimento ao Socialismo. E o que eles estavam buscando, esses grupos, os indígenas, os campesinos e os operários, eram duas coisas principais. A primeira era a nacionalização dos recursos naturais, isso era fundamental, e depois a convocação de uma Assembleia Constituinte numa ideia de refundar o Estado boliviano. Então, o governo chama a Assembleia Constituinte em 2006 e, bom, as classes dominantes que estão concentradas, como a gente já falou, no oriente do país e são representadas pela burguesia agroindustrial, temia a possibilidade de uma ampla e profunda reforma agrária, né, que reduziria a sua base tradicional de poder político, sobretudo os produtores de soja e gado, né? Então, nesse processo de polarização e instabilidade que estava vivendo a Bolívia, a Assembleia Constituinte foi o espaço onde se tentou conciliar os interesses dessas distintas facções, né? O resultado, a Constituição de 2009, ela é uma Constituição muito interessante, porque, por um lado, amplia bases para a propriedade comunitária, por exemplo, para a autonomia indígena, para a organização e a livre determinação de sujeitos coletivos em geral. Por outro lado, nacionaliza os recursos naturais, mas, por outro, mantém algumas das pautas
da oposição, né? Como, por exemplo, a propriedade privada, o tamanho da propriedade privada que ficou estabelecido na Constituição, por exemplo, não podia ser retroativo para quem já tinha propriedade, né? Só passava a valer de 2009 em diante. E, bom, o modelo de capitalismo de Estado, que foi cunhado pelo Lineira, que era o vice-presidente, como capitalismo andino-amazônico, segue a ideia de criar uma burguesia nacional, desenvolver o país, industrialização, né? Então, a Constituição foi realmente um parte-águas, porque abre muitas possibilidades e vários movimentos indígenas fazem uso estratégico da Constituição para pressionar, mas, por outro lado, não permite, né, uma transformação profunda, até porque a política econômica segue sendo a política de modernizar o país, desenvolvimentista e assim. O Evo Morales ele utiliza como desculpa a aprovação da Constituição para ser reeleito pela terceira vez, né? Ele fala que ele está tentando a reeleição dentro da nova Constituição. O que você acha sobre isso, sobre esse processo que o Evo Morales conseguiu dar um golpe? Você pode explicar um pouco mais sobre ele, por favor? Em 2016, ele chama o referendo para mudar a Constituição, o artigo que trata especificamente da reeleição, né? E que na Constituição diz que só pode uma reeleição. E ele perde esse referendo, então ele vai ao Tribunal de Justiça, se baseando no Pacto de São José da Costa Rica, para dizer que é uma contradição muito estranha, porque ele vai pedir para o tribunal dizer que esse artigo é inconstitucional. Por quê? Porque a Bolívia assinou o Pacto de São José da Costa Rica, então essa normativa passa a fazer parte da hierarquia constitucional, que a gente chama no direito de bloco de constitucionalidade. Então, os pactos e os tratados sobre direitos humanos que a Bolívia firma, né, assina e ratifica, passam a fazer parte na mesma hierarquia que as normas constitucionais. Então, ele pleiteia essa contradição entre esse artigo e os direitos, as liberdades que o Pacto de São José da Costa Rica defende, né, garante. E aí ele consegue que o tribunal, a Suprema Corte, aceite a nova candidatura dele. E é aí quando eu acho que ele perde a legitimidade social, porque a base dele, o que sustenta a refundação do Estado e o governo Mas, é a Constituição. Perfeito. Eu acho que depois de entender um pouco mais esse processo de como se constitui o institucionalismo e o desgaste do governo, né, porque isso provocaram diversos desgastes do governo, inclusive se separando da sua base, acho que seria importante a gente tentar seguir na mesma linha, entender um pouco esses avanços das alianças do Evo, dessas contradições do processo, né, porque parece que são enormes contradições, desde do referendo, a reeleição baseado na Constituição de 2009, parece que não faltam contradições. Então, eu queria saber um pouco sobre isso, sobre esse acercamento dele com os ruralistas, os distanciamentos da base. Eu queria que o Edu falasse um pouco sobre isso. Edu, por favor. Eu acho que a Marina já cantou a bola da contradição que eu vejo central aí nesse processo, né? A criação de um Estado plurinacional, uma Constituição nova, né? A refundação da República, numa Constituição que com certeza talvez seja das mais avançadas, né, que a gente viu nesse período recente, colocando uma proposta de autonomia indígena, uma economia comunitária, né, organizada com valores comunitários, só que ao mesmo tempo tendo que manter uma economia capitalista, né, baseada no latifúndio e num setor extrativista devastador, que é a base da economia boliviana. Então, essa é a contradição principal e que gera dissidências à esquerda e à direita, né? Porque a tentativa de separação dos estados latifundiários, né, da meia luna,
ela também vem como uma resposta, né, quando já tinha essa proposta de criar uma economia comunitária, eles falam, olha, se vocês criarem isso, a gente vai separar o país. Eles tentaram fazer esse movimento. Então, eu acredito que teve um pacto aí nesse momento, em 2008, entre 2008 e 2010, que na verdade criou uma Constituição que na prática não consegue ser realizada, né? Acho que essa é a grande contradição. E eu acho que a melhor maneira de ilustrar isso é o desempenho econômico da Bolívia nesse período de governo do MAS. Uma cifra que resume bem. É o país que teve a maior média de crescimento da economia, do PIB, durante o governo em toda a América Latina, durante esse período de governo, né? Foi quase 5% ao ano, uma taxa seguida, número sustentado, né? E também esse crescimento econômico se deu com também alguma diminuição da pobreza, aumento dos níveis de emprego, pouca inflação, dívida pública baixa, é o que se costuma chamar na economia de um controle das variáveis macroeconômicas, né? Que na Bolívia recebeu o nome de Evonomics, a política econômica do Evo Morales. Porque ele fez esse pacto. Então, por exemplo, essa elite empresarial do departamento de Santa Cruz, ela fez parte, negociou com ele, estava até o mês passado, talvez tenha entrado na onda do golpe porque viu uma oportunidade de fazer valer ainda mais os seus interesses econômicos, mas fizeram parte dessa aliança econômica, né? E essa aliança ela tinha 3 eixos principais. O primeiro é o controle estatal de setores estratégicos, né, como principalmente o gás, a Bolívia, né? Inclusive a nacionalização fez com que a Petrobras, que tinha algumas refinarias lá na Bolívia, elas foram expropriadas, a Bolívia passou a cobrar também mais royalties das empresas que ajudam a extrair o gás da Bolívia, que não é só a empresa estatal. O segundo setor dessa economia era o setor privado, né, principalmente a mineração privada, mas também a agroindústria, né, e as finanças, o comércio, especuladores. Por exemplo, esse Luiz Camacho, ele é um empresário de Santa Cruz que se dedica ao setor imobiliário e, segundo saíram informações, ele está envolvido aí nos escândalos do Panama Papers por, enfim, evasão fiscal e vários outros crimes aí que são bem comuns, né, para essa direita latino-americana, esses setores empresariais menores, né? E também o terceiro eixo dessa economia boliviana que teve sucesso, né, em termos de desenvolvimento capitalista era um pacto de fomentar a demanda, né, através do investimento público que gera um aumento do consumo, através de políticas de distribuição de renda. E eu tenho a impressão de que talvez nesse momento, a partir desse ano, onde começa a pegar um pouco esse equilíbrio aí que eles conseguiram manter durante esses anos. Esse equilíbrio macroeconômico que permitiu o crescimento da economia boliviana nesses anos de maneira sustentada, né, com esses elementos que eu comentei, eu acho que ele começa a diminuir justamente pela diminuição do preço das matérias-primas, que começa ainda em 2014. No Brasil, isso gerou uma crise gigantesca, uma recessão que talvez seja uma das maiores da história. Na Argentina também. Na Venezuela nem se fala, né? Destruiu o projeto econômico lá do chavismo, né? Enfim, porque é uma base material que deixou de existir, que era o preço das matérias-primas alto, que sustentava também o sucesso desse modelo. E agora, nesses últimos anos, a Bolívia conseguiu manter o crescimento nos patamares que tinha até então, só que também isso à custa de uma diminuição, por exemplo, das reservas internacionais do país. Então agora eu acho que está começando, estava olhando algumas notícias dos projetos de governo, dos candidatos na Bolívia, e o debate era uma pressão do empresariado por um ajuste fiscal, né, para diminuir o investimento público. Isso quer dizer o quê? Tirar dinheiro, para a gente que conhece bem essa história, tirar dinheiro dos gastos sociais, né? O que é destinado para consumo da população, para melhorar as condições de vida da população, tem que ser destinado para os capitais. Eu acho que é isso que eles estão reivindicando e pode ser uma pista aí para entender essa aparente divisão, né, dos setores empresariais e do governo Evo Morales. Marina e Bruno, o Edu focou bastante na parte econômica. Vocês acham que esses são os principais fatores que construíram essa ruptura boliviana, ou vocês acham que existem outros fatores? Bruno, o que você acha desse processo, por favor?
Sim, tem muitos. Eu estaria de acordo assim com o Du, porque de repente esse discurso racial, que é super importante, acabou predominando e ocultando o discurso de classe, etc., que era o que, ou seja, nos anos 90, até os anos 90, era o discurso que hegemonizava, né, o discurso político que hegemonizava e ocultava toda a questão das relações raciais, da guerra racial, do conflito racial na Bolívia, né? Então eu estaria de acordo que não adianta fazer a mesma coisa ao revés, né? Priorizar o discurso ou a temática racial e colocar um pano de água quente sobre a questão classista, mas, no entanto, sin embargo, eu diria que a forma do conflito na Bolívia, historicamente, ela se expressa de maneira racial, né? Então, além desses pontos que o Du colocou, eu só gostaria de complementar com essa questão, né? A gente tem aí, de um lado, e essa ruptura, ela se deu justamente no mesmo período que eu tratava de resgatar, o período histórico do começo do século XXI, de 2000 até 2005, que foi um período de avanço da mobilização social, mas ao mesmo tempo, lá no oriente da Bolívia, em Santa Cruz, a Media Luna eles dizem Media Luna porque são os estados que formam a forma de uma meia-lua, né? Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz e Chuquisaca. Eu acho que não faltou nenhum, né? E aí, nesse setor aí, nessa região oriental, houve uma recomposição dos grupos de choque também, sabe? E daí sai, ou seja, os cruceñistas, digamos, a elite política do Oriente, né, essa burguesia agroindustrial que a Marina comentava, eles dizem que a forma de expressão política emblemática do Oriente é o civismo. Por isso existem tantos comitês cívicos, né? E uma parte desse comitê cívico são, o que a Marina também já comentou, uma união da juventude crucenista, né? Que é um grupo de choque, né? Eles saem com bastões, com pau, pedaços de pau nas ruas, para reprimir as forças opositoras, nesse caso, no começo desse século XXI, para reprimir as forças ligadas ao MAS e os movimentos camponeses que apoiavam o Evo nessa época, né? Então, e eles ressurgem, essa recomposição desses grupos de choque, surgem com um discurso extremamente racializado, né? Então surge aí, por exemplo, a ideia de uma nação camba. Os cambas, existe aí uma fricção aí regional na Bolívia que separa o Ocidente do Oriente, né? Enquanto o Oriente ele se vincula mais com uma imagem do mestiço ou do branco, ou de repente do mestiço que se quer branquear, porque é uma mescla do Guarani com o espanhol, mas sempre tendendo mais para o espanhol, né? Isso no Oriente. Enquanto isso acontece no Oriente, no Ocidente existe uma extração, assim, uma autodescrição, uma autoidentificação com grupos, com os povos originários, né? Que é muito forte. Então, por um lado estão os cambas, por outro lado estão os coias, né? Então é muito comum no Oriente da Bolívia a população coia do altiplano, da população andina, ser discriminada com essa noção de coia de mierda, não? É muito comum se escutar isso, né? Então sai aí essa ideia de nação camba, que tem um outro sotaque, tem uma outra forma de hablar, de falar, tem bailes, danças, uma culinária e principalmente uma cor de pele distinta, né? E eu acho importante tocar nesse ponto sem descobrir a questão classista, porque o pobre também na Bolívia tem cor, né? Eu acho que é importante dizer isso, assim, sabe? Porque no final das contas, não sei se vocês puderam acompanhar, mas a semana passada a prefeita de uma localidade chamada Vinto, em Cochabamba, ela foi esculhambada, né, nas ruas. Isso aconteceu há 10 anos atrás, em Sucre também. Os cívicos de Sucre, essa parte dessa população apoiada pela burguesia, né, e com essa coisa da branquitude, de assumir uma distinção, né, com relação à população indígena, eles também, em 2009, em Sucre, obrigaram indígenas, né, da cidade a marchar
a se ajoelhar e a beijar a bandeira de Sucre, que é um dos estados da Bolívia, que por coincidência é uma bandeira branca, né? Então a forma como o classismo se expressa, né, ela é uma forma que está profundamente racializada na Bolívia, assim. Então eu acho que isso também conta na hora de analisar processos sociais assim dessa magnitude. É muito importante tomar em conta isso também, né? Mar, quer complementar alguma coisa sobre essas aproximações do Evo Morales, dessas contradições, desses processos? Então, eu acho que eu só agregaria, porque eu estou de acordo com os moleques, eu acho só que falar um pouco da parte política, né? Porque politicamente as instituições da democracia liberal, como é o Congresso, o sistema judiciário, as forças armadas, né? Elas ganharam novas simbologias, elas são plurinacionais, tem jurisdição indígena originária campesina, o parlamento, né, a Assembleia Legislativa Plurinacional, tem o Bem Viver e tudo isso, mas elas foram fortalecidas e são hierarquicamente dominantes em relação às formas de autonomia e autogoverno indígena, que era a demanda desses setores populares, né, que a população indígena na Bolívia é majoritária e eles se organizam e reproduzem a vida de uma forma comunitária e buscavam conseguir ou garantir com a nova Constituição a sua livre determinação, poder ter autogoverno, poder ter municípios autônomos. Mas na hora, no que a gente vê no governo, que a gente viu na política do governo do MAS, foi a centralização e o fortalecimento dessas instituições, né? Então a gente vê que existe realmente um esgotamento e um limite dessa estratégia que foi de refundação, mas que na verdade é uma reforma e uma conciliação de classes, né? Eu queria seguir então com isso, também já para tentar ir concluindo, né? Para a gente não fazer um outro podcast muito longo, eu queria tentar entender como que a Bolívia se insere nessa economia global. E quais são essas incompatibilidades do processo, os limites de institucionalidade, né? Porque parece que são muitos. Vocês apontaram diversos. Eu acho que a gente podia tentar concluir assim. Talvez pensar esse limite da institucionalidade em outros países da América Latina, porque se a gente olhar o caso do Brasil, parece que essa institucionalidade também chegou num limite, ou quase num limite. Eu acho que o Du podia começar a falar. Por favor, Du. A Bolívia ela é um país que tem uma economia baseada na produção e exportação de matérias-primas, principalmente, né? O gás é o principal produto, quase metade das exportações do gás da Bolívia vai para o Brasil, um pouco para a Argentina, um pouco para o Paraguai, e o demais minerais que exporta para todo mundo, também para os Estados Unidos, para a China, Coreia do Sul. E basicamente a Bolívia importa produtos industrializados, mercadorias com maior valor agregado, ela necessita importar. Então esse é o dilema também, não só da Bolívia, né, mas da América Latina em geral e principalmente dessas economias menores ou menos industrializadas, né, que elas têm uma dependência muito grande dessa dinâmica do comércio, né, e que no caso nessa primeira década, nesse início do século XXI teve uma ascensão, né, um aumento dos preços das matérias-primas, e agora a gente vê uma conjuntura de caída, né, desde 2014, 2013, não só dos preços, mas agora, mais recente também, o comércio a nível mundial está diminuindo, né? Então, eu acho que o capitalismo está chegando num nível de esgotamento que a única alternativa é aprofundar esse modelo depredador, né, que é arrancar os recursos do meio ambiente da maneira mais barata possível, se possível com trabalho escravo, da maneira que for, para poder botar em circulação e favorecer os capitais que controlam essa produção. E eu acho que esse é o dilema que não só a Bolívia, mas todos os países da América Latina estão enfrentando agora. Essa voracidade do capital, que se expressa também numa política de intervenções, né, orquestrada pelos Estados Unidos, claramente, a Organização dos Estados Americanos. Aí a gente vai ver, aos poucos vai sair a informação da ingerência dela nesse processo da Bolívia, né? É uma instituição que, por exemplo, está
estava defendendo Juan Guaidó há poucos meses atrás como presidente legítimo da Venezuela. Continua, na verdade, reconhecendo, né? Hoje teve uma reunião da OEA para falar sobre a situação da Bolívia, e o representante da Venezuela era um representante do governo Guaidó. Enfim, o que eu queria falar sobre isso é que o capitalismo está nessa crise de não ter onde mais encontrar espaço de valorização. Então, essa é uma incapacidade sistêmica de recuperar as taxas de crescimento econômico. Então, isso vai se transformando aos poucos em guerras comerciais. Talvez em pouco tempo a gente vai ver guerras em grandes proporções, além das guerras pontuais que a gente já está vendo em várias partes do mundo, né? Uma devastação ambiental absurda, a expulsão de populações inteiras dos territórios que estão sendo especulados por seus recursos naturais, e isso tudo está fazendo com que esse modelo de governos de conciliação, tem gente que chama de progressista, de centro-esquerda, reformista, aqui os zapatistas chamam de esquerda bem comportada, né? Aqui no México. Esses governos têm uma margem muito pequena e cada vez menor, e eles têm que aplicar essa agenda econômica em alguma medida para poder sobreviver politicamente dentro da institucionalidade, e no primeiro deslize, como a gente viu agora, né, os erros também de condução do governo Evo Morales, as contradições, né, desse processo, fazem com que a direita e os capitais eles se aproveitem dessas contradições para aplicar o projeto deles, né? Então, a gente está vendo esse tipo de eventos em vários países da América Latina, num contexto de... eu acho interessante a ideia de guerras de quarta geração, ou guerras de baixa intensidade, né? Que elas visam principalmente colocar as pessoas que vivem no mesmo país, a população, em contradição, em luta uns com os outros. E é uma estratégia muito bem articulada, né? De polarizar, de fazer as pessoas brigarem por aquilo que divide as pessoas, naquilo que as pessoas são diferentes, a cor da pele, a regionalidade, enfim, o gênero, o sotaque. E no final, essa estratégia divide a população para facilitar a aplicação das estratégias que são as estratégias do capital, né? Num período que a única estratégia, a única saída viável, me parece, é uma estratégia de barbárie para a sobrevivência do capitalismo. E eu acho que é por aí que a gente está vendo a coisa se desdobrar na Bolívia, né? Essa tentativa de polarizar e transformar um cenário que até então, com contradições, com disputas, com polêmica, mas existia uma certa unidade, né, no país durante 13 anos, e agora a gente entra num período de instabilidade que até é difícil pensar o que vai acontecer na semana que vem. Brunão, você tem alguma coisa para complementar dessa completa fala do Dudu? Sim, não tenho nenhuma bola de cristal também não. Inclusive, a gente está conversando e pode ser que os fatos nos estejam desmentindo agora mesmo, né? Mas em termos assim de movimentos sociais, né, a gente que acompanhou a Guerra do Gás, por exemplo, esse período que eu estou insistindo assim, que é super importante entender, esses mesmos movimentos, por exemplo, a Federação Juntas dos Vizinhos, agora é a que está aglutinando essa galera que está baixando de El Alto para La Paz, para tentar impedir aí uma nova articulação dessa ultradireita, etc. Né? Mas eu sinto que eles ficaram sem cabeça, cara. Com a vinda do Evo e do Garcia Linera para o México, eles ficaram sem essa referência, e aí esse pacto institucional, ele foi, como o Du tá colocando, ele foi quebrado mesmo. Eu não sei, o que a gente pode prever assim, e contrastando com o que está acontecendo nos países vizinhos, né, é uma direitização da Bolívia. Eu acho importante também, claro, existe toda essa discussão aí sobre como o capital refuncionaliza os conflitos, né? Mas existe aí, por exemplo, uma presença muito marcante de igrejas evangélicas em El Alto, por exemplo, né? E não sei se vocês viram, mas o outro candidato à presidência era um coreano evangélico, que teve uma boa porcentagem de votos, assim, né? E qual é aí o conflito? É que essa população que carrega, por exemplo, a huipala, essa bandeira quadriculada, né, que representa os povos indígenas andinos, eles sabem que essa nova força política ou essa nova
ascensão do evangelismo em El Alto, eles são anti-indígenas, né? Por exemplo, a visão que eles têm dos curandeiros andinos, por exemplo, que é coisa do demônio, né? É coisa do diabo. É tudo coisa do diabo. Então eles assim, toda essa valorização cultural que o governo do MAS ele promoveu, com todas as críticas que a gente possa fazer, né? Porque muita gente critica também o Evo de estar capitalizando o fator indígena, né? Então eu sou um presidente indígena, sou o primeiro presidente indígena, sou cocaleiro, etc. Mas acaba, ou seja, na prática, desenvolvendo políticas desenvolvimentistas, extrativistas, etc. Né? Mas essa população que está na descida agora, que está descendo El Alto para La Paz, eles estão putos porque queimaram a Huipala, por exemplo. Né? Durante essa semana, a Huipala foi queimada no Palácio Nacional e foi substituída pela Bíblia cristã. Né? Então, esse pacto que o Du está falando, se a gente trazer também para o lado das questões de como se expressam concretamente os conflitos, né, que estão permeados por uma racialização, insisto, existe essa quebra também do lado, porque o Evo Morales, de alguma maneira, ele aguentava a onda aí, né, ele meio que conseguia, quando assumia essa posição indígena, ele conseguia acalmar, de alguma maneira, essas mobilizações camponesas indígenas e os movimentos camponeses indígenas. Né? Agora, esse pacto, vendo do ponto de vista assim, da racialização dos conflitos, ele também foi quebrado, eu acho. Né? E isso ajuda a explicar grande parte da população que está nas ruas agora, né? Que não são só massistas, não são apoiadores do MAS. Né? Inclusive, existem relatos de dirigentes que apoiavam o Evo Morales que dizem, bom, a gente já via isso acontecendo no futuro imediato, né? Então, digamos, o motor dessa revolta, dessa presença nas ruas agora, não tem tanto a ver com o Evo, não tem tanto a ver com o MAS, mas com um temor de retrocesso, né? Mesmo que seja simbólico, dessa valorização simbólica do índio, do indígena, mas é o temor, né, e a revolta contra a possibilidade de um retrocesso, né, e da volta dessa oligarquia, né, anti-indígena. Eu insisto nessa questão porque eu acho que é um elemento que ajuda a explicar expressões políticas concretas assim na rua. Não sei, o que vocês acham? Eu acho que tem uma outra parte que a gente podia tentar tocar para concluir, né? Já temos quase 50 minutos de gravação aqui. Então acho que a gente podia tentar concluir que a ideia da institucionalidade, ou seja, a falta de limite dessa institucionalidade, como ela não funciona, ela não se aplica. Se você pensar um governo que ainda estava vigente, considerando ou não as eleições como fraudulentas, ele teve que renunciar. Você não vê o judiciário se pronunciando, você não tem governo, você demorou 2 dias para ter alguém para substituir ele, porque toda a linha sucessória renunciou. Você vê a votação da renúncia dele, até agora não aconteceu. Então, nesse momento que a gente está gravando, ele ainda é o presidente. Ele está de viagem diplomática no México, ou não sei o que ele está fazendo aqui. Então, você tem um problema institucional gigantesco. Desde o processo jurídico, que você tem a validação do próprio Evo Morales em 2014 para ter uma nova participação nas eleições, né? A segunda reeleição dele, o que seria, pelo menos, uma primeira análise ilegal. Depois você tem a negação do referendo de 2016, ou seja, você tem um aparelhamento completo da institucionalidade. Então eu queria que, para a gente terminar, a gente pudesse falar um pouco mais desses aparatos e dessa institucionalidade. Eu acho que é difícil pensar em um consenso nesse momento, né? Além de não saber o que vai acontecer, a gente sabe que o que acontecer, a saída que for tomada, não vai ser consensual. Eu acho que vai seguir esse clima de polarização, que eu acho que é também parte do projeto desse golpe, é manter essa polarização, é manter os ânimos, né, e a violência à flor da pele, a sociedade dividida, né, com todas essas clivagens que o Bruno comentou muito bem, né, que dividem alguns estados de outros, umas regiões, né, algumas têm um caráter mais de elites mestiças, crioulas, outras um caráter mais indígena. E eu acho que o projeto é se aproveitar disso também para manter, para impedir que tenha um governo, né, nesse momento que consiga conciliar isso. Também olhando o manual recente de golpes
brandos ou golpes de estados, golpes institucionais que têm acontecido na região, patrocinados pelo imperialismo, foge um pouco da regra esses golpes, as forças armadas assumirem o governo. Eu acho que elas vão cumprir nessa etapa um papel crucial. Espero que não, mas é o que está pintando nesse momento, de controle social, né? Essa população que está se levantando. Uma população que, em parte, talvez, gente que era crítica à forma como Evo Morales estava conduzindo o processo eleitoral, né? Mas que também sabe que o que vem vai cair no colo dessa direita fascista, proto-fascista, que promete destruir, enfim, esses pequenos avanços também que foram criados ao longo desse período, né? Então, eu acho que o importante também joga nesse momento, além do ator principal, que é a população de lá, né? A disposição que ela tem de defender essas conquistas, defender essa autonomia que ela foi muito mais no papel, talvez, né? Do Estado plurinacional, mas que nas ruas ela se aplica pela mobilização popular. A gente está vendo isso em outros lugares da América Latina. E, por outro lado, também acho que joga um papel importante a diplomacia de alguns países, né? Eu falo de alguns governos da região que estão já contribuindo com isso, né? Do Uruguai, o governo do México está cumprindo um papel importante. A gente viu declarações dos governos da Rússia, a China também, até pelos investimentos econômicos, pelos interesses econômicos que tem na região, também com certeza vai tomar partido, vai se posicionar sobre isso. E eu acho que não confiar também em alternativas como foi a OEA, né? Os observadores da eleição da União Europeia, que eu acho que a gente ainda não sabe, é difícil de fora falar se houve fraude ou não na eleição da Bolívia, porque os relatos são muito polarizados de um lado e de outro, e os observadores da eleição que lançaram essa avaliação, a auditoria, são os mais suspeitos do mundo, né? Então, acho que é um papel da diplomacia também de outros países resolver interferir e ajudar numa transição para uma outra etapa que a gente espera que seja uma etapa democrática, né? Brunão, para concluir nosso exercício de futurologia, por favor. Cara, eu acho que eu me sinto contemplado pelos meus companheiros. Eu já coloquei em operação minha bola de cristal até onde dava. Eu, de repente, estava pensando que seria uma boa para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes brasileiras indicar meios de comunicação, né? Porque, de repente, do Brasil fica difícil a gente esperar Muito que bom. o UOL ou que o El País traduzam, né? Ou chegue informação. Eu estava pensando, não sei se eu posso fazer isso agora. Claro, fica à vontade. Não, eu estava pensando, os últimos 3 dias a gente está sendo consumido, né? Não só para preparar isso que a gente está fazendo agora, mas a gente está sendo consumido literalmente, assim, com tudo que está acontecendo no altiplano, na Bolívia. Então eu venho acompanhando, por exemplo, para o ouvinte que tiver interessado, a Unitel, que é um canal de direita, né? É bom, a gente está recomendando esses meios de comunicação e indicando qual é a orientação política deles para a gente já fazer a leitura, né? Quando a gente escutar, para a gente ver. E é importante também saber o que eles estão dizendo, né? Então a Unitel tem um canal do YouTube que eu acho que vale a pena acompanhar para fazer essa leitura crítica, né? E um jornal chamado La Razón, que eu acho que também vale a pena. Eles têm atualizações, aí a gente vê qual é o discurso da direita, como é que essas forças políticas conservadoras estão se reagrupando. Bom, apoiadora do marxismo, do governo de Evo Morales, Garcia Linea, Telesur, né? Que eu acho que também dá para acompanhar por internet, né? E existe um bloco aí mais crítico, que eu acho que é importante também a gente ter acesso a esse discurso de uma crítica que parte da esquerda, né? Uma esquerda mais autonomista, que de repente também uma esquerda mais libertária, que a gente pode acompanhar pelo Facebook, por exemplo, a Indimídia, da Bolívia, né? Tem esse coletivo de Mulheres Creando, quem está à cabeça desse coletivo é a Maria Galindo, que também tem publicado aí alguns textos, algumas notas críticas, né? E o Raul Zibek, né? Que eu acho que, inclusive entre a gente estava circulando um texto aí que eu acho que vale a pena ler,
para a gente ter um pouco esse acesso que às vezes é difícil, né? A esquerda brasileira também ela é muito institucional e com esse discurso quase um monólogo, assim. Eu acho que eu sempre sentia isso no Brasil, assim, sabe? Essa dificuldade de ter acesso a um discurso crítico de esquerda, né? Que seja mais ou menos bem fundamentado, etc., que coloque na balança os erros e os acertos desse caso do governo do Evo Morales. A gente poderia colocar isso também depois nos nossos posts, né, Rodrigo? Perfeito, não, isso vai estar todo linkado. Debaixo da postagem vai ter todos os links. Gente, eu queria terminar isso, queria agradecer a vocês. Falou! Bom, e apenas para finalizar, gostaríamos de agradecer aos nossos debatedores. Acho que com um pouco de distanciamento histórico do momento e os elementos, conseguimos entender muito mais desse processo da Bolívia e agora nos cabe esperar os próximos capítulos. Até o momento que gravamos esse podcast, não foi aceita a renúncia do Evo, as bases aliadas do governo fecharam as principais cidades e não para de crescer o apoio. Existe uma articulação para negar a renúncia do Evo e, bom, agora nos cabe esperar. Seguiremos acompanhando de perto esse processo, mas antes, apenas para concluir, nós do Pulso Latino gostaríamos de fazer um reconhecimento ao México, país da onde gravamos esse podcast e que recebeu o Evo e teve um comportamento diplomático exemplar, inclusive muito diferente do que teve a Bolívia no caso do César Batiste. O México tem uma longa tradição de asilo e refúgio, e uma lista de exílio que inclui os republicanos espanhóis, os cidadãos que fugiram das ditaduras da América do Sul e diversos intelectuais. E também personagens famosos, como o italiano Giuseppe Garibaldi, o escritor e político José Martí, o ideólogo soviético Leon Trotsky, o diretor de cinema Buñuel e a prêmio Nobel Rigoberta Menchú. Bom, o Pulso Latino agradece e toda atenção é pouca para a nossa América Latina. E sim, foi golpe. Vamos arriba. Pulso Latino.